Bom dia a todos, bem-vindos aí a mais um seminário do grupo de pesquisa E2MOC. Gostaria de agradecer aí a presença de todos. Hoje nós temos aqui a presença do nosso ilustre, um dos primeiros do grupo aí nosso grupo de pesquisa, que se formou com a gente no ano passado, o primeiro tenente engenheiro da Força Aérea Brasileira, Wesley Proença. O Wesley, ele participou do grupo o ano passado, a gente orientei o trabalho dele, fez um trabalho muito legal, fazendo estudos sobre a missão Aster, a caracterização da missão Aster, que é para um asteroide, né, uma missão russo-brasileira. E o Wesley está desde o começo do ano lá no CLA, no Centro de Lançamento de Alcântara, e daí ele vai falar um pouquinho agora para a gente sobre sobre a base de lançamento lá, sobre as bases de lançamento, né, de uma forma geral. E acho que vai ser uma apresentação bem interessante. Wesley, muito obrigado por ter aceitado o convite. Fica à vontade aí, a palavra é sua. Você pode compartilhar sua tela, tá? Ele caiu? Eu acho que sim, acho que ele caiu e a Raquel entrou, tá? Ele fugiu da apresentação. Tô aqui, sim. É que eu tava com o nome errado para corrigir. Bom dia, Raquel. Bom dia. Bom dia. O Wesley tinha perguntado se tinha algum militar aqui. Você acabou de chegar aí para representar a classe militar no grupo. Wesley, tá de volta? Opa! Caiu aí? Cara, caiu. Então, esse é um dos problemas que tem aqui em Alcântara, que a internet ela dá um oscilado. Então, caiu aqui minha internet, mas eu tô usando a internet do celular. Se quiser, deixa essa câmera desligada, então, que daí usa menos banda. Pode ser. Beleza, então, cara. Quando quiser começar. Então vamos lá, deixa eu...
Bom, então vou me apresentar para quem não conhece. Meu nome é Wesley, eu sou engenheiro aeroespacial, formei no final do ano passado aí no ITA, fiz o meu TG junto com o grupo D2MOC, orientado pelo professor Wheeler, e eu sou militar, vim transferido aqui para Alcântara, trabalhar no centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. A apresentação que eu queria mostrar para vocês, eu não consegui pegar ela, porque o pessoal, assim, eles têm muito questão de ego, assim, o pessoal não gosta de compartilhar apresentações, mas eu peguei uma apresentação do CLA feita pelo Ministério da Defesa, que até é um pouco mais geral, porque a outra apresentação também tinha umas informações que eu não posso compartilhar com todo mundo. Então, assim, eu fico até mais seguro de compartilhar com vocês as informações que estão aqui nos slides. Mas a ideia da apresentação de hoje é falar sobre o que é mais ou menos um centro de lançamento de foguetes no geral e também mostrar como que funciona o centro de lançamento de Alcântara hoje e também no futuro, porque a ideia é que ele seja comercializado, deixe de ser um centro de lançamento de Alcântara e passe a ser o que a gente chama de CEA, que é o Centro Espacial de Alcântara, que daí vai ser uma organização maior, né? Vai ser bem maior. Além de Alcântara, também vai ter estações na Raposa, em São Luís, também vai abordar o CLBI lá em Natal e Brasília também. Vão ser várias cidades, um complexo de várias infraestruturas voltados para a área de lançamento e rastreio espacial, e tudo isso vai se chamar CEA, Centro Espacial de Alcântara, com o objetivo de comercializar os lançamentos e rastreios. Então, a base de Alcântara, passando aqui brevemente, as áreas de atividade, assim, aplicações de atividade de um programa espacial, eu acho que o grupo aí já tem uma noção muito boa, mas você pode fazer diversas coisas, né? Geralmente, aquele background que no dia a dia as pessoas não se dão conta. Geralmente, quando se pensa em espaço, a população comum pensa em ir para a Lua, NASA, astronauta, etc. Mas o que dá dinheiro, né, que financia tudo isso, na verdade, é uma série de outros serviços, como comunicações, coleta de dados, sensoriamento remoto, meteorologia, pesquisa científica é só um pedaço deles, tem a questão de navegação, tanto aérea quanto marítima, até mesmo navegação GPS, Waze, WhatsApp, Uber, poxa, as aplicações são infinitas. E também tem uma parte muito importante, que é a parte da defesa, mas que usa todos esses outros serviços, só a questão da qualidade desses serviços que são um pouquinho mais apurados. Aqui eu tenho uma imagem com alguns dos principais centros de lançamento do mundo. Essa imagem aqui, ela não está muito legal, eu vou passar para uma outra, mas só para vocês terem uma noção de onde estão localizados os centros de lançamentos do mundo, hoje, os principais que foram construídos, e é interessante analisar que Alcântara, ela está bem pertinho da linha do Equador. Assim, dos que ficam próximos à linha do Equador, você tem Alcântara, Kourou, que é do Centro Espacial Guianês, da Guiana Francesa, é onde a União Europeia faz os seus lançamentos de foguetes, e também, que está próximo à linha do Equador, tem a Sea Launch, que é uma estação que fica no meio do Oceano Pacífico, mas o acesso para eles lá é bem complicado, diferentemente de Kourou e Alcântara, que estão no continente, e o acesso é um pouquinho mais fácil. Eu tenho aqui essa outra imagem, um pouquinho mais atualizada, que trata dos centros de lançamento e também fazem uma distinção entre os sítios, né, sítios de lançamento que estão ativos ou abandonados, desativados, e os que estão projetados para serem construídos, né? Essa imagem, alguns de vocês já conhecem, é uma imagem famosa. O que é interessante analisar aqui é que a gente tem... Opa, será que está com delay na imagem? Vocês conseguem me dizer se mudou a imagem?
Não, não mudou não, cara. A gente está vendo aí nos principais centros espaciais de operação. Espera aí. Agora foi? Agora foi. Beleza. Então, essa nova imagem aqui, ela é uma imagem mais atualizada e traz os que estão projetados para serem construídos e os que já estão construídos, tanto abandonados quanto ativados. É interessante analisar, principalmente aqui na Rússia. Embaixo da Rússia tem o Cazaquistão e uma das estações aqui é a estação de Baikonur. É o principal centro de lançamento da ex-União Soviética e atualmente da Rússia. A Rússia faz com o Cazaquistão um acordo muito parecido com o acordo que o Brasil fez de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos. Quando a União Soviética foi desfeita, quando ela ruiu e se separou nos países membros, a estação, o centro de lançamento deles, que é em Baikonur, o principal, onde é lançado o Soyuz, ele ficou com o Cazaquistão e a Rússia continuava tendo essa necessidade de fazer os lançamentos de foguetes. Então eles fizeram um acordo de salvaguardas tecnológicas também e também fizeram um contrato de aluguel do Centro Espacial de Baikonur. Com isso, eles pagam aí algumas centenas de milhões de dólares por ano para poder fazer os lançamentos lá e eles têm uma certa exclusividade, digamos assim, nas operações. A ideia é fazer algo parecido aqui no Brasil, só que quem faria as operações seria a Força Aérea Brasileira e o cliente só traria os foguetes, daí foguetes de todo tipo, tanto estatais, governamentais, quanto foguetes comerciais de empresas privadas. Nos Estados Unidos, é importante prestar atenção que eles têm vários centros de lançamentos. Eles ficam todos próximos ao litoral, justamente para que o foguete ele saia numa área, numa trajetória que tem uma visada não habitada. Em caso de acidente, por exemplo, o foguete explodir ou ter alguma pane que ele tenha que sair da trajetória nominal, que a gente chama, aí ele pode cair numa área não habitada, né? Não, diminuindo assim os riscos à vida de terceiros e a patrimônio também. Então, geralmente, os centros de lançamentos eles sempre são construídos nessas áreas próximas ao litoral ou então próximas a desertos. No caso dos Estados Unidos, são todos no litoral, com exceção do White Sands, que é mais ou menos ali a região onde fica o Spaceport America, que é um espaço-porto privado, e lá é o deserto ali, o Novo México, o Texas, aquela região ali é completamente inóspita, né? Aí os outros centros que são os principais, tem o de Vandenberg, se eu não me engano é de lá que é lançado o Falcon 9, e tem o Cabo Canaveral e o KSC, o Kennedy Space Center, é um conglomerado ali, vários sítios de lançamento, várias plataformas de lançamento numa única base, que é compartilhada entre a Força Aérea Americana e a NASA, que é a Agência Espacial dos Estados Unidos. Então, é uma parceria entre militares e civis, o caso do Kennedy Space Center e o Cabo Canaveral, sendo que eles começaram também a fazer uma parceria com as empresas para que empresas como, por exemplo, a SpaceX pudessem fazer os lançamentos de lá. E é algo parecido que a gente quer fazer aqui em Alcântara. E tem também o Wallops, que é lá mais ao norte dos Estados Unidos, na verdade é Nordeste, mas é uma outra base que eles têm também. Inclusive, o Wallops é uma das referências que a gente tem aqui em Alcântara no quesito de segurança e procedimentos, porque lá é uma base exclusivamente da NASA e eles fazem um trabalho assim muito profissional e muito sério. O concorrente principal nosso é na Guiana Francesa, aqui na América do Sul, em Kourou. Assim, Kourou e Alcântara são muito parecidas, exceto pelo fato de que Kourou, assim, a infraestrutura que eles têm lá para lançamento é muito maior do que a gente tem em Alcântara, porém, Kourou fica separado
muito distante da União Europeia, que é quem manda o dinheiro e que é o cliente principal, né, do centro de lançamento da Guiana Francesa. Então, eles têm esse problema da logística. No Brasil, a nossa vantagem é justamente isso. O território é nosso, está dentro do nosso território o centro de lançamento, e a gente poderia ter uma maior autonomia e poder de decisão sobre o que acontece aqui dentro do nosso território. Mas a nossa desvantagem hoje é a gente ainda não tem toda a infraestrutura para lançar foguetes grandes como o que acontece lá em Kourou. É só para vocês terem uma noção, quando teve uma época que a Rússia queria lançar o foguete Soyuz daqui da América do Sul. Então, eles consultaram Alcântara e consultaram a Guiana Francesa para avaliar a possibilidade de lançar o foguete Soyuz. O que aconteceu foi que o Brasil não tinha ainda a infraestrutura e Kourou já tinha a infraestrutura necessária para lançar um foguete maior. Aí eles acabaram indo para Kourou, mas a preferência deles era por Alcântara justamente por essa autonomia que a Força Aérea Brasileira tinha para fazer os lançamentos. Um problema que eles têm lá em Kourou é que a população é mais civil e existe a possibilidade de fazer greve, como aconteceu inclusive com o nosso lançamento do SGDC-1, que é o satélite brasileiro que ia ser lançado. O pessoal fez greve na porta do centro de lançamento e isso atrasou meses, foi assim, questão de multa contratual, isso impacta em milhões de dólares. Existem poucos centros de lançamento no hemisfério sul, e o principal que vocês precisam, os pontos principais, né, é que eles são sempre perto de áreas desabitadas, próximas ao oceano, e para lançamentos geoestacionários, quanto mais próximo da linha do Equador, melhor, porque ele aproveita a energia de rotação da Terra para diminuir a quantidade de combustível necessário para a energia de órbita. A ideia de uma autonomia na área espacial é ter 3 pilares, que era a missão espacial completa brasileira. É um centro de lançamento qualificado, os veículos lançadores para colocar coisas em órbita, essas coisas podem ser desde satélites até artefatos militares, e condições de produzir seus próprios satélites. No Brasil, a nossa maior frustração é justamente que a gente teve um centro de lançamento qualificado, a gente tinha os satélites, mas o veículo lançador, que era o VLS, acabou não saindo do papel. Mas a gente tem um centro de lançamento hoje completamente em condições de lançar um veículo do porte do VLS, se fosse necessário. Se a gente tivesse esse foguete, assim, agora, aqui no centro, a gente teria completas condições de fazer esse lançamento. A ideia de financiar um programa espacial, justamente porque ele tem vários spin-offs na área de inovação, capacitação de pessoal, a indústria fica muito mais robusta, conhecimentos e domínios são tanto na área civil quanto na área militar, vai para a academia, vai para a indústria, vai para as Forças Armadas e governo, e tem toda uma questão de potencializar a exploração econômica. Tem muitas áreas que dependem, principalmente no Brasil, que é um país que tem um forte aspecto agrícola, a questão do uso de satélites para áreas muito grandes, ela é fundamental. Você não consegue fazer um monitoramento de área com drones quando a área é muito grande, quase da metade do tamanho de um estado da federação. Então, é muita área para ser vigiada, para ser monitorada, tanto em relação à meteorologia, quanto em relação a pragas e também em relação a invasões, queimadas, são várias coisas que podem acontecer, então tem todo o ciclo da cadeia econômica relacionada a essas necessidades de espaço. Provimento de produtos e serviços à sociedade também, o CEMADEM depende muito dos alertas de desastres naturais, possibilidade de enchentes, alagamentos, descargas atmosféricas. Tem gente aí no grupo que está trabalhando em cima disso. E tem a questão da dimensão geopolítica. A gente não pode tratar o Brasil como se o Brasil fosse a França ou a Itália, que é um país pequenininho,
poxa, o Brasil é praticamente um continente, então as dimensões do país precisam de uma área uma capacidade de monitoramento muito mais robusta, muito superior, e a área do espaço, o programa espacial bem desenvolvido é o que atenderia a isso. Então, o programa espacial brasileiro, ele é fundamentado no PNAE, que a gente chama, o Programa Nacional de Atividades Espaciais. Ele é renovado de tempo em tempo, mais ou menos de cada 10 anos. E ele é uma diretriz que diz para onde que está caminhando o programa espacial brasileiro. Até o último PNAE, a ideia ainda era ter um veículo lançador, que era o VLS, um satélite do INPE e o centro de lançamento. Mas o VLS ele foi desativado nessa última década e a gente está com outras perspectivas de veículo lançador. Então, o PNAE não foi cumprido. A gente está para 2021 ter um novo PNAE com novas diretrizes sobre para onde vai caminhar o programa espacial brasileiro na próxima década. Então, a situação atual do que a gente está fazendo aqui no centro de lançamento. A gente está fazendo lançando veículos de sondagem. O que é um veículo de sondagem? É um veículo que ele sai da atmosfera. A atmosfera ali a gente considera em torno dos 100 km de altitude, que é a linha de Kármán. Então, acima dos 100 km a gente está no espaço, a gente saiu da Terra. Abaixo dos 100 km a gente ainda está na atmosfera, está dentro do planeta Terra. Uma questão de convenção, né? Então, foguetes de sondagem, eles saem da atmosfera, saem do planeta, atingem o espaço, mas eles voltam para a Terra. Eles vão para lá, realizam algum experimento, alguma sondagem, por isso esse nome, eles sondam o espaço e retornam. Que é uma tecnologia que hoje o Brasil tem, principalmente com os veículos VS-40 e VS-B-30, que são veículos que o IAE, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, aí do DCTA, desenvolveu em parceria com o DLR, que é a Agência Espacial Alemã. Existe essa parceria para fabricar esse foguete, que é um foguete certificado e comercializado mundialmente. Tem vários países que compram esse foguete do Brasil para fazer lançamento e realizar experimentos específicos. E existem os veículos lançadores, que é os que colocam coisas em órbita e essas coisas que vão para o espaço, elas ficam lá. Então, no foguete de sondagem, a coisa vai para o espaço e volta. No veículo lançador, a coisa vai para o espaço e fica lá. E isso exige muito mais energia. Para quem já fez cálculo de energia de órbita aí, sabe que é muito fácil você chegar no espaço. O difícil mesmo é você ficar lá. Então, o que está sendo desenvolvido são os veículos lançadores, principalmente o VLM, que é o veículo lançador de microsatélite, desenvolvido pela Avibraz e o IAE e algumas outras empresas menores. E a gente tem outro centro de lançamento, além do centro de Alcântara, que é o da Barreira de Inferno. A Barreira do Inferno foi o segundo centro de lançamento que o Brasil teve. O primeiro de todos, que eu queria ter eu pesquisei já faz meses que eu estou pesquisando uma imagem, mas eu não tenho uma imagem disso, é o centro de lançamento da Praia do Cassino. A Praia do Cassino fica no Rio Grande do Sul. E lá foi o primeiro lugar onde o Brasil, em parceria com a NASA, fez lançamentos de foguetes. A NASA lançava foguetes de sondagem, na época principalmente o Nike Apache, que era o mais barato e mais comum de eles lançarem, e o Brasil tinha essa parceria com a NASA de ir lá no Rio Grande do Sul fazer lançamentos de foguetes. Aí a NASA trazia todo o equipamento com caminhões, plataformas de lançamento, rastreio, telemetria, etc., e faziam os lançamentos lá no Rio Grande do Sul. Depois, eles tentaram fazer algo parecido lá em Fernando de Noronha, colocaram estação de radar, telemetria e tudo mais, mas a base de lançamento mesmo ficou em Natal, no CLBI, que eles chamam o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Apesar do nome, o lugar é paradisíaco, e lá existe até hoje. Depois, né, abandonaram a Praia do Cassino no Rio Grande do Sul e principalmente a questão do acesso e também por ficar um pouquinho mais próximo da linha do Equador,
eles ficaram na barreira do inferno. Aí a NASA lançou muitos foguetes por lá. O Brasil depois começou a desenvolver o próprio programa espacial, fazer seus próprios foguetes, principalmente o Sonda 1, Sonda 2, Sonda 3, etc. E também começou a lançar de lá da barreira do inferno. E hoje, a barreira do inferno ela não trabalha muito com lançamento, principalmente porque a cidade de Natal cresceu muito e está muito próximo do centro de lançamento da barreira do inferno. E isso inviabiliza os lançamentos de lá por uma questão de segurança. A gente não tem mais a área de segurança, de isolamento necessária para fazer os lançamentos com a segurança dentro dos padrões que a gente trabalha. Por conta disso, agora, todos os lançamentos estão sendo de Alcântara e a barreira do inferno ela auxilia principalmente com as atividades de rastreio e telemedidas dos veículos que são lançados daqui de Alcântara, no caso, principalmente os veículos que vão para uma altitude mais elevada, que vão para órbitas um pouco maiores. Aí aqui um pouquinho da área, a área abrangida pelos centros de lançamento em relação ao azimuth para lançamento. Então, tem uns setores circulares de cada um dos centros de lançamento dos principais ativos hoje e quais são os ângulos que eles têm para inserção em órbita. O interessante de Alcântara é que de todos os centros de lançamento, ele é um dos maiores, se não o maior, em relação a esse ângulo de azimuth com possibilidades de lançamento. Ele consegue colocar tanto órbitas polares, com 0 graus de azimuth, quanto órbitas geoestacionárias, órbitas equatoriais, né, com 90 graus de azimuth. Isso dá uma possibilidade de economia de combustível assim, muito grande, porque para quem já fez os cálculos de energia de órbita, para você fazer uma mudança de ângulo de órbita, você gasta muita energia. Nos outros centros de lançamento, você lança, são muito estreitos aqui as possibilidades de angulação. E você lança no ângulo que dá, e depois faz uma correção para a órbita que você quer atingir. Você gasta muito combustível nisso, e mais combustível você leva, é menos carga útil, menos massa de satélite que você está levando para o espaço. É bastante dinheiro que você joga fora nisso, porque alguns quilos de satélites são milhões de dólares. No caso de Alcântara, a ideia é justamente isso, tem uma vantagem gigantesca em relação à economia por possibilitar a inserção na órbita já pretendida inicialmente, sem ter que fazer correções depois de angulação de órbita. Comparando com os centros de lançamento, principalmente dos Estados Unidos, é mais ou menos uma economia de 30% no valor do lançamento para cargas úteis em trajetória geoestacionária. Então, isso diminui também a questão do valor do seguro do foguete, do satélite que está sendo lançado, porque, afinal de contas, a gente está fazendo lançamentos são comerciais, alguém financia isso, quem vai colocar um satélite vai ser um departamento de defesa, vai ser também, por exemplo, um Facebook da vida, vai ser uma empresa que faz imageamento, sensoriamento remoto. Então, estamos falando de dinheiro. Quando fala de dinheiro, tem que ter seguro, porque é uma atividade de risco. Quando você tem menos possibilidade de risco, você diminui o valor de seguros, e é claro que isso pode ir se propagando ao longo de toda a cadeia produtiva, e no final, o consumidor final acaba podendo pagar mais barato por esse mesmo serviço, a empresa fica mais competitiva. A localização nossa é privilegiada por vários motivos. Primeiro, porque no Brasil a gente não tem terremoto. Todos esses outros centros de lançamento que vocês veem, por exemplo, no Japão, até mesmo nos Estados Unidos, aqui em região de Vandenberg, ali próximo da Califórnia, vários outros têm questão de terremoto. No Japão, por exemplo, você tem vulcão, tem tempestades ali na Flórida, na região do Kennedy Space Center, vocês têm furacão poxa, tudo isso atrapalha o lançamento, diminui as janelas de lançamento, que a gente chama, que é um tempo específico que você tem para lançar, e quando você tem atrasos no lançamento, mais uma vez, milhões de dólares que você tem que pagar de multa. No caso do Brasil, não. O clima aqui no Maranhão é extremamente previsível. Você tem uma época que tem ventos,
e não tem chuva nenhuma, e você tem uma época na verdade, o ano é dividido em duas partes, né? A gente brinca que é um verão sem chuva e um verão com chuva. Por que isso? Porque aqui é sempre quente, em torno de uns 30 graus Celsius de temperatura, só que nos primeiros 6 meses do ano, chove todos os dias. E nos segundos 6, num horário já bem conhecido. E na segunda metade, no segundo semestre, não chove nenhum dia. Eu achei isso muito bizarro, particularmente porque eu sou de Curitiba, que é uma cidade que tem dia que chove, tem dia que não chove, é uma loucura. Completamente imprevisível. São José também não é muito previsível. Quando eu cheguei aqui, fiquei tipo 4, 5 meses sem ver uma gota de chuva. Fiquei muito surpreso. Mas desse ponto de vista, Alcântara é um lugar assim excelente para lançamento, porque você tem previsibilidade meteorológica, que não tem nos outros lugares. Além disso, questão terremoto, no Brasil não tem, Maranhão muito menos. Vulcão também não tem, no Brasil o Maranhão não vai ter esse problema. Questão de tráfego aéreo, as rotas aéreas são concentradas principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, ali que são a região sudeste, e no Nordeste fica concentrada na região de Natal. As outras rotas de tráfego aéreo não passam, as principais não passam pelo Maranhão, ou seja, tem pouca aeronave, tem pouquíssimas aeronaves que atravessam essa região de Alcântara. Então, a possibilidade de fazer uma interdição aérea para o caso de um lançamento de foguete, ela é muito mais fácil. Ela é facilitada nesse caso, porque não atrapalha muito o fluxo de aeronaves. Também, a mesma coisa com o fluxo de embarcações, principalmente embarcações comerciais, os grandes navios petroleiros, graneleiros, que fazem exportação para a China, para os Estados Unidos. A área de lançamento, ela fica afastada de São Luís, que é onde fica o principal porto, e os navios conseguem desviar, mesmo que a área esteja interditada, os navios conseguem passar pela lateral e não interferir no lançamento. Então, continua tendo atividade econômica sem ter essa preocupação com a segurança na hora de isolar a área para fazer um lançamento. Coisa que não é tão simples de se fazer no Japão, na China, nos Estados Unidos, em que você tem centenas de aeronaves passando por dia, às vezes milhares de aeronaves passando por dia na área do centro de lançamento, e se você vai fazer um isolamento de área para nenhuma aeronave, para nenhuma embarcação passar por ali, às vezes isso se reflete em perda de milhões de dólares no dia, simplesmente porque você está travando a economia do país naquele pedaço, naquele local, e no Brasil isso não é uma preocupação. Assim, também baixa densidade demográfica aqui na região de Alcântara, principalmente pelo fato de ser a maior parte faz parte da Amazônia Legal, né? Então aqui é basicamente selva. Não tem ninguém que está morando aqui. Claro, tem um ou outro povoado aqui na região de Alcântara, mas quando a gente faz os cálculos de probabilidade de risco à vida, essa probabilidade é muito baixa e está dentro dos limites aceitáveis de risco à vida nos padrões internacionais. E é uma coisa que não acontece se você vai lançar um foguete, por exemplo, na Califórnia ou na Flórida, que são áreas altamente, densamente povoadas. China e Japão nem se fala ainda. Índia, poxa, são países muito populados. Alcântara também tem todas as vias de acesso, a via terrestre, aérea e marítima. A gente tem um aeroporto aqui em Alcântara, que é um aeroporto exclusivamente militar por enquanto, mas ele está sendo expandido para receber o KC-390 e o Boeing 747, justamente porque tem algumas empresas que querem fazer lançamento daqui de Alcântara já no ano que vem, e elas vão usar o Boeing 747. A gente já começou a fazer as obras de expansão do aeroporto, e no ano que vem a gente quer passar esse aeroporto para as mãos da administração da Infraero. A Infraero, então, vai pegar esse aeroporto para a administração civil e esse vai virar um aeroporto comercial internacional. E, poxa, isso é desenvolvimento para a região, porque o que era antes somente militar era uma administração pequenininha da Força Aérea. Passando para a Infraero tem muito mais robustez para administrar esse aeroporto e receber
grandes aeronaves de carga, trazendo inclusive foguetes. Não sei se vocês já viram aquelas imagens de um foguete dentro de um avião, né, um motor foguete dentro de um avião sendo transportado. A SpaceX faz muito isso, o Brasil fazia isso com os motores do VLS. Então, o foguete é transportado dentro do avião, sim. E também a via marítima, que a gente tem um porto logo depois do outro lado da Bahia, ali na ilha de São Luís, tem o porto de Itaqui, que é um porto grande, que recebe os maiores navios do mundo, atracam aqui em Itaqui. É um porto que recebe os navios principais, que são os Panamax, que atravessam o canal do Panamá, conseguem aportar aqui. Então, assim, total capacidade de receber grandes foguetes também por via marítima através de navios. E ainda existe um outro projeto multibilionário, custo, se eu não me engano, de 10 bilhões de dólares, aqui em Alcântara, para fazer um terminal portuário de Alcântara. Seria um porto privado. Quem está construindo isso é uma empresa de Portugal, que ganhou aí algumas décadas de direito de exploração desse porto e depois passa para a administração pública. Um porto privado aqui em Alcântara, justamente para fazer uma parceria entre o Alcântara, o centro de lançamento, e as empresas que fazem exportação aqui no Maranhão. Exportação de minério, como a Vale do Rio Doce, exportação de grãos, que tem lá no sul do Maranhão, Goiás também, uma região que tem a agricultura muito forte. Então, assim, vai ser construído um outro porto com capacidades ainda maiores que o de São Luís, aqui em Alcântara, e o principal é para atender a demanda dos foguetes que chegarão dos outros países para cá. Então, a empresa chega com o foguete já dentro do centro de lançamento, diferentemente de Kourou, por exemplo, que eles chegam num porto, aí eles têm que passar por o porto, o aeroporto, tem que passar por dentro da cidade com o foguete transitando por uma rua até chegar no centro de lançamento. E é justamente aí que acontecem as greves, por exemplo, eles travam esse caminho entre o porto, o aeroporto e o centro de lançamento. Aqui não, aqui o cara já chega dentro do centro de lançamento, pronto para lançar dentro de toda a segurança orgânica prevista. E aqui em Alcântara também, por último, a gente tem muita área sobrando para a implantação de novos sítios de lançamento. Hoje a gente trabalha com 3 pads de lançamento, mas a área de expansão é muito grande. E é aqui que eu puxo o gancho para o projeto espacial do CEA, o Centro Espacial de Alcântara, que é transformar o CLA, que hoje é só Alcântara, em algo maior, que é o Centro Espacial, que daí vai abranger o CLBI lá em Natal, vai abranger Brasília, com o COP, que abrange o Rio de Janeiro. Inclusive, o CEI, o Centro Espacial ITS, também vai estar envolvido nisso, porque vai ser a capacitação do pessoal que vai trabalhar no CEA. Hoje, a área do CLA é essa azulzinha aqui que estou mostrando para vocês. Isso era o que era previsto para o CLA ocupar quando ele foi idealizado. Em 1983, então, essa área foi separada para ser o centro de lançamento de Alcântara. Só que existiam populações vivendo nessa região, populações majoritariamente quilombolas, né, que estão aqui desde o século XIX. E então começaram tratativas do governo com as populações nativas, justamente para fazer uma realocação desse pessoal para possibilitar os lançamentos de Alcântara. Lembrando mais uma vez, a ideia é sempre estar próximo ao oceano, virado na direção de oeste para leste, que é onde você consegue aproveitar a rotação da Terra para os lançamentos geoestacionários. Hoje, como é que está? Essa área azulzinha, não, desculpa, em 1991, então, a gente foi faseando esse projeto de construção do CLA. O que foi previsto de construção é essa área azulzinha, e todo o outro território continua sendo quilombola. Não foram realocadas todas as populações, e até agora só tem esse espaço azulzinho de ocupação efetiva. O que aconteceu no início dos anos 2000? Teve uma empresa binacional chamada Alcântara Cyclone Space,
talvez você já tenha ouvido falar muito nela. Ela era uma empresa binacional entre o Brasil e a Ucrânia, com o objetivo de lançar foguetes com capacidade de lançar satélites. O veículo lançador se chamava Ciclone 4. Para quem não sabe, a Ucrânia era um dos principais produtores de tecnologia espacial dentro da União Soviética. Então, na época soviética, muito do que se sabia de espaço estava na Ucrânia, tanto de produção quanto de pesquisa e desenvolvimento. A Ucrânia tem muito conhecimento na área de espaço e, por conta disso, só que eles não têm um centro de lançamento, né? Eles usavam Baikonur na época da União Soviética. Depois que desmembrou, eles ficaram sem lugares para fazer os lançamentos. Aí a parceria entre o Brasil e a Ucrânia, na época, era para construir uma empresa binacional que se instalaria na região de Alcântara para fazer lançamentos de foguetes grandes, foguetes com capacidade de geoestacionário. E essa empresa foi criada e começou a operar aqui. Operar não, né? Ela começou a ser construída. Começaram a construir a infraestrutura desse foguete, mas o que aconteceu foi que, mais ou menos em 2010, a Ucrânia parou de colocar os investimentos necessários e começou a ser uma coisa mais Brasil do que Ucrânia. E, se eu não me engano, em 2014, a Ucrânia teve uma guerra civil que eliminou qualquer prioridade espacial do governo por lá. Então, acabou que essa empresa foi desfeita, desmembrada, o Brasil encerrou a parceria unilateralmente, e hoje a gente tem metade da infraestrutura dessa empresa construída lá. A gente chega lá, parece que a gente está no filme, no The Walking Dead, assim, o pós-apocalíptico, tudo abandonado, uns prédios gigantes de integração de foguetes grandes, assim, um monte de prédio completamente enferrujado, mal acabado, abandonado, só que assim, é uma infraestrutura gigantesca. E dá dó, assim, de ver, porque foi mais ou menos meio bilhão de dólares que foi investido lá. Aí aqui, nesse novo slide, a gente tem a área de assentamento, que é para onde serão remanejadas as populações, e a ideia do CEA, a expansão do CLA para comercialização, é pegar essa área em verde, que hoje ela ainda está habitada por comunidades quilombolas, e então somar a área verde com a área azul, e tudo isso virá o Centro Espacial de Alcântara, e daí a gente abre mão de toda essa área amarela, e que vira uma área de assentamento para as populações que estão sendo remanejadas. Com isso, toda essa área verde seria a possibilidade de novos lançamentos, de construção de novas plataformas de lançamento para foguetes de empresas em geral. Poderia ser empresas grandes como a SpaceX, poderia ser empresas pequenas como várias startups que tem no mundo inteiro, que lançam foguetes de sondagem, às vezes veículos lançadores de microsatélites, nanosatélites, e as possibilidades são infinitas. Aqui embaixo, num azul claro, a gente tem a área da EB, que seria onde os foguetes seriam recebidos, né? Que é a área de apoio hoje aqui em Alcântara. É onde ficará o porto, onde ficaria o aeroporto, é onde a gente tem o hotel de trânsito, a Vila dos Militares, é onde está previsto também de ter escola, supermercado, é onde fica o posto médico, enfim, toda uma infraestrutura de apoio para as atividades de lançamento que acontecem lá no norte. Bom, aqui alguns benefícios, assim, bem claros para o Brasil. A inclusão no circuito de países lançadores. Lançadores são poucos países que têm essa capacidade de colocar coisas no espaço. Infelizmente, o Brasil tem um centro de lançamento, tem satélites, tem foguetes, mas ainda não conseguiu colocar nada em órbita até hoje. É uma das grandes frustrações nossas. Tem o atendimento aos satélites brasileiros, o INPE produz muita coisa, o ITA produz, poxa, o Itasat, Sport, vários satélites que são produzidos também pela academia, e a gente não consegue lançar, a gente tem que contratar o lançamento, ou pegar carona, alugar um lançamento de um veículo de outro país, né? Isso é muito triste. Geração de um elevado nível tecnológico, produtos com alto nível tecnológico agregado, né?
são os spin-offs para toda a cadeia produtiva, geração de emprego industrial, redução de importação na tecnologia, a gente produziria mais aqui e importaria menos de lá. Aumento da capacidade de mobilização, logística, produtos de defesa em geral, porque a capacidade de você colocar alguma coisa em órbita para fins civis é a mesma para colocar um artefato militar para atacar um outro país ou para se defender em algum caso de guerra. Também tem a questão da oferta de serviços de lançamento, porque o lançamento não é só você lançar, envolve preparação, rastreio e o lançamento. O lançamento é só uma das partes. Então, para você preparar o foguete para ser lançado, tanto o foguete quanto a carga útil, existe uma série de serviços que podem ser prestados. Por exemplo, poxa, preciso ter uma sala limpa para fazer a integração do meu satélite. Aí isso é um serviço que pode ser prestado pelo centro. A empresa precisa de serviço de hospedagem. O hotel do CLA pode ser um serviço que vai ser prestado. A empresa precisa utilizar radar para fazer rastreio e telemetria. Esse é um outro serviço que pode ser prestado. Tem empresas que podem não precisar desses serviços, porque elas trazem o próprio radar, uma extração móvel de telemedidas, telemetria, não vai usar o nosso serviço. Mas a gente precisa ter isso como possibilidade para oferecer para as empresas. E, é claro, cada um desses serviços é um precinho a mais que vai no contrato e é um dinheiro que está entrando para o Brasil. Então, é claro, esse dinheiro ele vai ser revertido no programa espacial. Essa é a ideia de você comercializar o centro de lançamento de Alcântara. Quem lança é o Brasil, é a Força Aérea, mas o cliente vem de fora, traz o foguete, mas quem lança somos nós. A gente tem total autonomia dentro do centro de lançamento de Alcântara, no futuro CEA, mas o dinheiro vem para o próprio programa espacial, e com isso todos esses outros itens são retroalimentados, né, com uma retroalimentação positiva. A ideia é que seja exponencial o crescimento. A gente quer fazer algo, tem muito espelho no que aconteceu na Guiana Francesa, só que a Guiana Francesa tem um problema, que ela teve um crescimento exponencial na população, e hoje já tem muita gente morando lá. Aqui em Alcântara, isso não chega nem a metade dessa quantidade de habitantes. Então, a princípio, ainda não está com muita população. A gente tem área para caramba para crescer, para fazer lançamento, e isso é o que motiva a gente. Geração de empregos são infinitos, diretos e indiretos. Toda a população daqui da região do Maranhão, pessoal da cadeia da indústria espacial no Brasil inteiro, vai se beneficiar disso. Hoje, o que está previsto em investimento de 3 bilhões de dólares aqui na região, tanto por questão da infraestrutura aeroportuária, quanto na infraestrutura do lançamento em si, e também infraestrutura de apoio, como supermercados, novos hotéis, restaurantes, etc. E lá na Guiana Francesa aconteceu que 35% do PIB da Guiana Francesa vem desses aluguéis dos serviços de lançamento. A ideia é que o Maranhão e principalmente o Brasil consiga se beneficiar disso. Uma receita anual aí de 600 milhões de dólares é uma coisa que seria um sonho para a gente aqui, porque seria muito dinheiro para reinvestir no programa espacial e, caramba, isso seria maravilhoso. Apresentando um pouquinho da infraestrutura atual do CLA, o que é um centro de lançamento, né? Você precisa dessas 3 coisas que eu falei. A preparação do foguete, o lançamento e depois o rastreio dele. Porque lançar qualquer pessoa, né, qualquer facção criminosa, qualquer pessoa, na verdade, consegue fazer lançamento de foguete. A gente tem os vários grupos de foguete modelismo no Brasil e no mundo aí para provar isso. A gente consegue lançar sem problema. A grande questão é lançar com segurança dentro dos padrões internacionais. Aí é que separa os homens dos meninos, é aí que a coisa muda para outro patamar. Você precisa de muito mais infraestrutura e gente especializada para lançar com segurança. Então, o que a gente usa aqui no CLA para fazer esse lançamento com segurança? Basicamente, a gente tem 3 grandes áreas, que é o setor de comando e controle, é o cérebro de todas as operações.
do centro de lançamento. A gente tem a área de apoio, que é onde fica aeroporto, hotel, que mais? Escola, posto médico, clube, etc. E tem a área de lançamento, que é a SPL, Seção de Preparação e Lançamento propriamente dita, que é onde ficam as plataformas de lançamento, é onde fica o controle avançado, é onde ficam os lançadores, é onde fica a torre móvel de integração, é lá que também tem estações de meteorologia, enfim. Aqui no setor de comando e controle, basicamente a gente tem o centro técnico, que é esse prédio no canto superior direito. Esse é o cérebro principal, é onde são tomadas as decisões, é onde está a principal infraestrutura de comando das operações. Aí aqui algumas coisas de apoio, como por exemplo a garagem, o refeitório, a portaria, castelo d'água, almoxerifado e subestação de energia. Ainda aqui no setor de comando e controle, um pouquinho mais afastado, a gente tem as estações de meteorologia, que são importantíssimas para o lançamento. Sem previsão meteorológica positiva, a gente não consegue fazer lançamento. A SpaceX vive tendo problemas de adiar ou até cancelar o lançamento por conta de condição meteorológica adversa. E meteorologia aqui no CELIA é uma meteorologia muito boa, alto nível. Assim, os radares que são usados aqui são de nível igual ou superiores aos níveis dos radares de controle de tráfego aéreo, meteorologia para tráfego aéreo. Então, assim, é tecnologia de ponta. A gente usa aqui radar banda X e também, em conjunto com o DTCEA lá de São Luís, a gente usa um radar de banda S. A gente tem um heliponto para aeronaves de asa rotativa, helicóptero pode pousar aqui também sem problema, principalmente para fazer evacuação aeromédica, se tiver algum acidente e precisar transportar algum ferido para São Luís para um hospital grande, a gente pode usar um helicóptero, tem um heliponto do lado do CT e tem mais um outro heliponto lá na SPL. Temos antenas de telemedidas, são duas antenas de telemedidas, a Stella 43 e tem outra redundante, justamente em caso de falhar uma das antenas, a outra assume automaticamente. É um sistema bastante inteligente, bastante robusto e que atende a todas as nossas necessidades atuais e futuras para a questão de telemedidas. E aqui abaixo a gente tem o radar ADUR, que é um dos radares, é o radar de proximidade, que é o radar mais próximo do lançamento, porque ele fica em Alcântara. Temos outros radares que eu vou mostrar depois, que ficam no sítio da Raposa, e lá que é um município que fica depois de São Luís, e se precisar ainda para veículos maiores, com maiores altitudes, a gente tem os radares, as estações lá de Natal, no CLBI. Esse radar ADUR aqui, ele é de altíssima tecnologia também, ele é antigo, mas assim, ele mesmo sendo antigo, ele é top de linha. Todos os centros de lançamento basicamente usam radar ADUR, não só para espaço quanto para defesa também. E para quem gosta de eletrônica e telecomunicações, trabalhar nesse radar aí é sensacional. O setor de preparação e lançamento é onde fica efetivamente a operação e o lançamento em si. Então a gente tem aqui no canto superior direito torre anemométrica, que é uma torre com vários pontos de coleta de informações de vento. Então, várias camadas de ar, né, diferentes altitudes, são coletadas informações de intensidade e direção de vento. Porque as primeiras camadas são as mais importantes para o lançamento, principalmente para os veículos que não têm empuxo vetorado, não têm um controle ativo de trajetória. Ele depende muito do vento, os foguetes de sondagem, que são os que a gente lança daqui, eles dependem muito das camadas, as primeiras camadas atmosféricas de vento. E a torre anemométrica, ela é difícil de pronunciar também, e ela é importantíssima para a gente. A gente tem uma subestação do lado dela que é para fornecer energia, caso a companhia de energia elétrica que fornece energia para o CLA, ela deixe, tem algum problema, vamos supor, explodiu a estação de energia da companhia elétrica, automaticamente a subestação nossa, ela entra produzindo energia para todo o centro de lançamento para que a operação não pare simplesmente porque acabou a energia.
A gente tem várias subestações que funcionam com combustível fóssil, se eu não me engano é diesel, então geradores a diesel vão funcionando e o centro de lançamento não para. Existe a TMI, que é a Torre Móvel de Integração, que é o cartão postal do CLA. Aqui ela, eu não estou vendo ela, mas eu acho que numa outra foto vai ter. Aquela foto padrão, que é uma torre, ela tem a capacidade de se deslocar para trás e tem uma mesa onde é encaixado o foguete. Ela foi pensada para o foguete VLS, que infelizmente acabou sendo, o projeto dele foi descontinuado, mas a infraestrutura está toda aqui e essa infraestrutura está sendo readaptada para o VLM, o veículo lançador de microsatélites que vai ser feito. E também para o VS-50, que é um passo intermediário para chegar no VLM, que vai ser, já está previsto para lançar no ano que vem. A Casa Mata, ela é como se fosse um bunker, digamos assim, como se fosse um bunker muito reforçado, com diferença de pressão positiva, ou seja, a pressão dentro dela ela é superior à pressão de fora. Em caso de ter uma explosão, uma intoxicação, o ar externo esteja tóxico ou tem a capacidade de gerar algum problema de saúde para as pessoas que estão ali dentro daquele prédio, a pressão dentro é sempre maior, ou seja, o ar sempre sai dali, ele nunca entra na casa-mata. E é ali que são feitos, que fica abrigado o pessoal que coloca o foguete no lançador. O foguete, ele sai ali onde está escrito PPP. O PPP, do lado do embaixo do heliponto, ele é o prédio de preparação de propulsores. É ali que ali que eles fazem os motores dos foguetes, né? Fazem não, eles preparam os motores do foguete, porque esse foguete, por exemplo, ele é construído lá no IAE, ou por uma empresa, vamos supor a Vibraz, ou uma empresa externa, aí ele vai ser preparado ali no PPP. O que é ser preparado? Ele vai ser integrado ao resto do foguete, os dispositivos de segurança vão ser acionados, porque existe um modo de operação do motor do foguete quando ele está simplesmente armazenado, e tem outro modo que é quando ele vai ser lançado, então ele precisa ser configurado. Então, o PPP serve para isso. Saindo do PPP, ele sai direto ali para onde ele vai ser lançado. Tem o LPM lá no canto superior esquerdo, que é o lançador móvel, lançador universal, ali que fica a plataforma móvel de lançamento. Ali são 2 lançadores que a gente tem para vários tipos de veículos pequenos, diferentes, e é basicamente ali que a gente lança o FOG-Train, que são os foguetes de treinamento básico e intermediário, e também lança VSB-30, VS-40, todos os foguetes são lançados da plataforma universal de lançamento. No canto esquerdo inferior, a gente tem o depósito. O depósito ele serve para guardar principalmente veículos, por exemplo, veículos de transporte de propulsores, veículos de transporte e manuseio de foguetes, empilhadeiras, caminhões, tratores, etc., ficam armazenados nesse depósito. Aqui tem um breve alojamento para a população que estiver na portaria aqui, logo depois da portaria, tem um prédio que tem alojamento e também alguns computadores, justamente para o pessoal que estiver trabalhando nessa área e que não esteja intrinsecamente envolvido com a colocação do foguete no lançador, esse pessoal trabalha no alojamento. Tem um castelo de água aqui perto, justamente para fornecer água para toda essa região. Então, fornecimento de água potável está sempre 100%, e subestação para fornecimento de energia elétrica sempre 100%, independentemente de companhias de fornecimento de água, tratamento de esgoto ou de fornecimento de energia elétrica externas, né? E a gente tem também o sítio da Raposa, que daí é uma cidade que fica bem mais distante daqui de Alcântara, no downrange da trajetória do foguete, que lá você tem basicamente a telemetria e rastreio também em redundância com a que a gente tem aqui em Alcântara. Em redundância não, na verdade é mais um complemento do que redundância. Mas fica uma estação de micro-ondas, tem um outro heliponto lá, mais um alojamento para o pessoal que estiver trabalhando na região.
E aqui tem um outro radar, que é o radar Atlas. Esse é o radar de precisão. Aquele primeiro radar, que era o ADUR, que a gente tem aqui, ele é um radar de proximidade. Então, quando o foguete primeiro sai da plataforma de lançamento, esse radar ADUR é o que primeiro traqueia ele, para dizer, ó, o foguete está em tal direção, está em tal posição, né, coordenadas ali, para fazer a telemetria. Então, depois que o radar tem a posição do foguete, ele está sendo traqueado, as antenas de telemetria conseguem apontar para essa direção e começar a fazer a aquisição de dados. Dados de pressão de motor, dados de temperatura, dados de, por exemplo, de carga útil, dados, infinitas possibilidades de dados de carga útil, na verdade, que tiverem no foguete. E o Atlas seria um segundo radar de precisão. Uma vez que você sabe onde é que o foguete está mais ou menos, o radar, com o radar de proximidade, aí entra em ação o radar Atlas de precisão, que vai fazer um apontamento de feixe muito mais preciso e vai acompanhar o foguete com um ganho maior no link de dados, né, entre a estação solo e o foguete e a carga útil. E aqui, mais uma vez, tem que ter subestação, castelo d'água para fornecer água potável e energia elétrica, mesmo se a companhia de energia do local tiver algum problema, porque o centro de lançamento não pode parar. E também tem aqui, em Alcântara, uma estação do INPE, que eles têm uma antena grandona, eu não lembro qual banda que eles trabalham com essa antena, mas eles fazem controle e rastreio de satélites, principalmente os brasileiros. Eu já visitei lá, a sala de controle deles, assim, é uma coisa linda, muito legal mesmo. Lembra um pouco o SEI, mas o SEI está num nível um pouco mais à frente. E 24 horas por dia tem pelo menos 2 pessoas do INPE lá fazendo acompanhamento e monitoramento dos satélites brasileiros. E quando a gente tem operações grandes, de foguetes grandes, o INPE também ajuda com a antena deles fazendo o traqueamento dos foguetes nossos. Bom, dados estatísticos. A gente já fez 67 operações. Veículos do Brasil a gente já lançou 355 e de outros países a gente já lançou 83 foguetes, principalmente foguetes norte-americanos. Em 1994, a gente teve uma operação chamada Operação Guará. Então, 94, faz bastante tempo. Foi no ano que eu nasci, inclusive. Então, em 94 teve uma operação chamada Operação Guará, que era uma operação da NASA. A NASA veio aqui para Alcântara e lançou muitos foguetes. Foram dezenas de foguetes lançados em questão de 1,5 semanas, mais ou menos. Eles lançavam dezenas de foguetes por dia. Então, nessa operação da NASA aqui, o CLA teve assim um ganho de maturidade de procedimento e tecnologia muito grande. Boa parte dos conhecimentos que a gente tem hoje foram aprendidos nessa operação em parceria com a NASA. É claro, o Brasil tem um histórico de parcerias com a NASA de longa data, desde os lançamentos na Praia do Cassino, que eu falei para vocês, até mesmo no CLBI, que a NASA lançava foguetes lá, e também aqui em Alcântara. É uma parceria muito forte. E a gente quer continuar essa parceria, obviamente, lançando foguetes aí agora, tanto governamentais quanto comerciais, que a NASA possa oferecer para a gente. Mas para isso a gente ainda tem que construir infraestrutura. Porque às vezes a gente pensa, né? O Brasil, NASA estão muito longe. São realidades diferentes? São realidades diferentes. Mas essas realidades são diferentes, mas elas não estão tão longe uma da outra, né? Elas têm uma conexão muito forte. A questão da capacidade operacional, o que a gente lança hoje, aqui essa apresentação antiga está até mais de 2009, mas não mudou muita coisa, o que a gente lança hoje são foguetes de sondagem com propelentes sólidos e os veículos lançadores não são lançados porque a gente ainda não tem o veículo lançador. Foi na última década que o VLS foi descontinuado. Então, a gente só faz a questão dos foguetes de propelentes sólidos para sondagem. Capacitação atual, a gente tem o programa FogTrain, que são os foguetes de treinamento, para continuar mantendo as nossas equipes em capacidade, em condições de fazer os lançamentos.
Pelo menos 2 foguetes por ano são lançados, geralmente são mais. Esse ano só teve 2, um FTB, que é o foguete de treinamento básico, e um FTI, que é o foguete de treinamento intermediário. E o de treinamento básico, a altitude dele é em torno de uns 60 quilômetros e o intermediário é em torno de uns 80 quilômetros. Teria ainda a possibilidade de fazer um treinamento avançado, que seria algum foguete que saia da atmosfera, efetivamente chegue a 100 e poucos quilômetros, mas isso daí ainda não foi desenvolvido, não foi contratado, infelizmente. Então, foguetes de sondagem e pequenos lançadores, a ideia era o VLS-1, agora mudou para o VLM, que está em fase de desenvolvimento. Aí aqui a questão da população, acho que não é muito interessante, até porque isso aqui era uma apresentação do Ministério da Defesa, mas só para vocês conhecerem, existem o que a gente chama de agrovilas, que são justamente as vilas construídas pelo governo brasileiro para realocar as populações quilombolas que viviam originalmente nessa área onde o centro de lançamento foi construído. Então aqui, Peru, Marudá, tá aqui a foto do que era antes e o que é agora, né? Como é que era a região, a população vivendo em casas de pau a pique, feita de palha, com barro e pedaços de galho de árvore, e hoje eles têm uma infraestrutura aí com residências de alvenaria, com escola, com igreja, com água potável, poço artesiano, etc. Assim, uma infraestrutura realmente muito, muito superior ao que eles tinham. Enfim, lavanderia, escola, posto de saúde, telefone, local de festa, enfim. Aí aqui é basicamente propaganda governamental. Aqui uma imagem que eu queria mostrar para vocês, de um documento que eu estava escrevendo. Esse documento não está pronto ainda, mas as imagens estão válidas, né? Essa aqui é a TMI, a Torre Móvel de Integração, que foi construída para o VLS. Aqui a gente tem o VLS na plataforma. Essa parte embaixo aqui é a mesa de lançamento, que a gente chama, porque mesa, né? O foguete ele é montado em cima dessa estrutura, essa estrutura branquinha aqui. Uma coisa interessante de se comentar é que para fazer um lançamento de foguetes, você não pode ter nenhuma descarga atmosférica. Por quê? Porque ele vai ter, além dos propulsores que podem eventualmente explodir e ignitar, você tem a carga útil e todos os sistemas elétricos que precisam ser protegidos de correntes altíssimas que podem queimar os componentes. Então, existe um SPDA, que é um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que é construído em volta da plataforma de lançamento. E são justamente essas torres aqui, em laranjado e branco, que vocês estão vendo. Elas têm um emaranhado de cabos metálicos passando por elas, que formam uma gaiola de Faraday em volta da plataforma de lançamento. Isso blinda o sítio de lançamento para essas descargas atmosféricas. Assim, o foguete e tudo que está dentro dessa área dessas torres fica blindado eletrostaticamente. A Torre Móvel de Integração, ela é um prédio inteiro de vários andares, se não me engano, são 6 ou 7 andares, que ele é completamente móvel, é como se fosse um prédio que anda. O pessoal que esteve visitando aqui do PPGAL no último mês viu isso. Ele é um prédio inteiro que se desloca com os andares, eles aparecem e desaparecem, né? Você pode colocar andares e retirar andares. E aqui na lateral esquerda é uma área que foi criada, uma outra torre de segurança que foi construída depois do acidente de 2003, em que o VLS explodiu na base, matando 21 técnicos do nosso centro de lançamento, e um dos grandes aprendizados foi que não tinha um mecanismo de escape para a segurança desses técnicos. Por conta disso, foi construída essa torre na esquerda, que é justamente, são várias portinhas, uma para cada andar da plataforma, para que, em caso de um incêndio, uma ignição acidental, etc., esses técnicos possam entrar nesse prédio, e aqui existem uns canos e
e também alguns elásticos, que a pessoa consegue rapidamente descer, não importa qual andar ela esteja, ela consegue descer rapidamente até o subsolo. E aqui embaixo da plataforma de lançamento existe um abrigo. Um abrigo que suporta qualquer explosão que aconteça aqui na superfície, esse abrigo no subsolo consegue salvaguardar as vidas das pessoas que estiverem lá embaixo. Então, existe essa torre que dá um acesso muito rápido aos andares inferiores, no subsolo, e com isso a gente conseguiria salvar as vidas mesmo em caso de um acidente. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês, basicamente é isso, é dar um panorama geral do que é um centro de lançamento, quais são os principais do mundo e como é que é o centro de lançamento de Alcântara hoje. Eu gostaria de que alguém tivesse me falado um pouco disso quando eu estava aí no ITA, infelizmente não teve, porque boa parte do pessoal que vem para Alcântara não fica muito tempo, não fala muito de Alcântara, mas agora vocês sabem mais ou menos, acredito, que vocês têm uma noção melhor do que é um centro de lançamento, o que vocês teriam para ver aqui em Alcântara. Assim, tem, para quem tiver vontade de trabalhar com a gente, tem programas de pesquisas em todas as áreas do conhecimento. Tipo assim, eu gostaria de trabalhar com a área ambiental. Poxa, aqui a Amazônia é legal, tem muita questão de ambiente para ser tratada. Eu gostaria de trabalhar com energia elétrica. Poxa, a gente tem vários sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica aqui que são muito específicos. Assim, trabalho não falta. Eu gostaria de trabalhar com engenharia civil. A gente vai ter que construir um novo sítio de lançamento. A engenharia civil aplicada nesses novos sítios de lançamento é muito complexa, bastante desafiadora e bem interessante. Eu gostaria de trabalhar com foguete. Claro, aqui também vai ter coisa para trabalhar com foguete. Eu quero trabalhar com satélite. Tem coisa para trabalhar com satélite. Eu gostaria de trabalhar com aeronaves. Poxa, a gente tem uma seção de aviação gigantesca. Inclusive as empresas chegam aqui nas aeronaves grandes, helicópteros e tudo mais. Você vai poder trabalhar com essa questão. Enfim, tem várias áreas de conhecimento, principalmente na questão dos payloads, que vão chegar. Assim, os payloads exigem química, física, matemática, programação. Se quiser trabalhar com rastreio, poxa, tem rastreio óptico, tem rastreio em micro-ondas, vários radares, antenas de telemetria, sistema de terminação de voo, que é a área, inclusive, onde eu atuo. A segurança de voo, né? Como é que a gente faz para fazer o lançamento ser seguro? Se o foguete der uma pane e começar a desviar da trajetória, a gente tem que terminar o voo. O que é terminar o voo? A gente desativa a possibilidade do foguete ter empuxo. Então, ele começa a ter uma trajetória balística e cai dentro de uma área segura previamente determinada. Enfim, tem área para todo mundo. Eu espero que vocês tenham uma noção melhor agora do centro de lançamento de Alcântara e eu espero vocês para futuras visitas e principalmente para parcerias de pesquisas e atividades que envolvam tanto o Centro de Lançamento de Alcântara como o CEA em geral, com o E2MOC. Agradeço aí o professor Willer pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Wesley. Meus parabéns. Excelente apresentação. A aula que você deu para a gente. Eu até gostaria de ter assistido essa aula antes de visitar aí. Tem várias informações aí que você passou que eu acabei não sabia, ou acabou passando batido quando a gente fez a visita aí semanas atrás. Então foi bem legal mesmo. Muito obrigado aí. E com certeza, vamos continuar conversando aí. Eu acho que nosso grupo de pesquisa a gente pode contribuir bastante aí com vocês, né? Até o pessoal aqui que está assistindo, que é estagiário, que está terminando a graduação, que pretende fazer um mestrado, uma pós, também já fica aí o convite, se alguém se interessar por fazer um trabalho em conjunto aí com uma aplicação no CLA, a gente também já pode pensar nisso, né? E excelente, muito bom. Então vamos abrir agora para a pergunta, né? Ver se alguém tem alguma dúvida, fazer algum comentário. Fiquem à vontade, podem falar. O Wesley está aqui. Posso começar? Pode sim. Nossa, achei muito legal a apresentação, né? Quando eu trabalhei
sou da FAB, né, para quem não me conhece, né, eu trabalhei no IAE, onde desenvolve os lançadores que o Wesley falou, né, o VLS, o VLN. E eu não tinha muita coisa, teve bastante informação nova, achei bem legal, porque realmente, mesmo que eu já tinha conhecido o CLA, realmente teve bastante informação, então achei bem legal, foi uma noção bem geral do centro. Deu uma ideia muito interessante. Obrigada, Iwelis, pela aula. Eu trabalhei 3 anos no VLS, no projeto, diretamente no parte de desenvolvimento do VLS. Só me deixou triste quando você falou que não saiu do papel. Porque, para quem não sei se o pessoal conhece, né, mas teve 2 lançamentos, né? Então, o projeto foi concluído, teve o projeto, teve a fabricação e teve 2 lançamentos. Então, desculpa, não teve nenhum voo com sucesso. Essa expressão, na verdade, é muito, como que se diz? É muito popular, né? Então, retificando, ele saiu do papel sim, foi construído, tiveram 2 voos, ia ter o terceiro ia ter sucesso, infelizmente a gente teve um acidente, e a gente teria um 4º veículo que ia dar certo depois do acidente, se não tivessem descontinuado os investimentos na área, né? Inclusive, essa é uma das grandes tristezas aí que a gente sente, assim, fica um pouco chateado de terem descontinuado na época de 2003. Tinha tido uma mudança no governo que considerou não interessante que essa fosse a prioridade do país, né? Então, a gente foi até a metade, quase conseguiu, depois voltou atrás. Não, mas o fato, gente, teve muita agregação de conhecimento, né? Sem dúvida. Mesmo não tendo sucesso de colocar um satélite em órbita, né? A gente não teve nenhuma missão bem sucedida nesse sentido de colocar um satélite em órbita, mas a gente teve muito sucesso em conhecimento, né? Tanto de lançadores quanto até de operação de lançamento, então teve bastante... Isso é uma coisa que eu ouço bastante, assim, do pessoal que trabalhou no VLS, e que depois da descontinuação do VLS, na verdade já depois do acidente, algum pessoal que aposentou ou que acabou indo para a área da indústria, eles construíram muita coisa de alto valor tecnológico com base no que eles aprenderam e desenvolveram no projeto do VLS. Então, assim, questão de spin-offs para toda a indústria e para outros setores foi gigantesco. Eu ouço isso, assim, vários exemplos, assim, eu acho bem interessante. Justamente que mostra que a gente não pode pensar, tá gastando espaço, vai ser só para o espaço. Não, se você investe em espaço, você tem spin-offs em diversas áreas, né? Sim, justamente. Uma parte de material teve um conhecimento muito grande, parte de propulsão. O VSB-30 ele é um passo intermediário do VLS, então a gente desenvolveu justamente para fazer o VLS, então, e é um dos foguetes de grande sucesso brasileiros, né? Então, que às vezes a pessoa fala assim, não teve sucesso, não foi lançado do papel, não é bem verdade, teve tanta assim, claro que todos nós queríamos que tivesse o nosso satélite lá em cima, né? Óbvio, né? Tá triste, mas teve muita tecnologia, teve muitos ganhos, né? Pelo projeto, né? Não dá para falar que foi dinheiro jogado fora, né? Nesse sentido. E a FAB, assim, eu fico um pouco triste também que a FAB parece que ela não faz muita propaganda, sabe? Poxa, a gente tem um baita de um centro de lançamento aqui com uma gigantesca infraestrutura. Algumas coisas são antigas, claro, mas muita coisa aqui é top de linha em nível de tecnologia. Tem pessoas aqui altamente capacitadas e a Força Aérea, às vezes, acaba perdendo de fazer uma boa propaganda nisso, sabe? A população, às vezes, não fica sabendo que a gente tem tudo isso aqui. Sim, sem dúvida. A gente tem que divulgar mais os nossos projetos na área de espaço, divulgar mais o que a gente tem, né? Justamente o CLA, tem que ter mais visita no CLA. O SEI, o IAE, tudo, o INPE. A gente tem que falar mais da população, todo conhecimento que a gente tem, né? Tudo que a gente já chegou. Claro que tem muito para avançar ainda, né? Sem dúvida, mas a gente já avançou bastante coisa. A gente tem bastante, mas tem muito que ser feito ainda, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que é isso. Se for completando o VSB-30, né, ele foi lançado de vários países, de fato, mas eu desconheço outros países que tenham comprado que não o DLR da Alemanha, tá? Essa informação não tenho certeza, mas pelo que eu me lembro... Eu não lembro se a Agência Espacial da Suécia chegou a comprar ou se o DLR... Ele foi lançado na Suécia, né? De lá. Isso. Foi lançado na Suécia, foi lançado na Austrália, ele foi lançado em alguns lugares, né? Mas eu não tenho certeza dessa informação. Era isso.
No início você comentou depois, né, um dos grandes entraves, né, do CLA, a questão dos quilombolas na região, né, isso é uma dificuldade, né, pensando como país, né, como governo federal, né, conseguir conciliar tudo, né, vamos dizer assim, pressão meioambiental, da questão da estar na Amazônia Legal, a pressão dada dos quilombos, mais a vontade, né, e a querência de ampliar, de fazer mais, né, isso a gente não tem muita noção, quem está de fora, né, as complicações políticas que muitas vezes tem, né. Pois é, a gente, principalmente, a gente que trabalha na área acadêmica, às vezes fica focando muito na questão técnica, né? Tipo, tem que construir tal coisa por causa disso. Mas às vezes acaba não olhando para, poxa, tem questões políticas, tem questões sociais, tem questões ambientais, e tudo isso está num pacote só. Então tá, a minha parte é isso. Obrigado, Raquel. Muito bom aí os comentários. Foi muito bom ter lembrado essa parte aí do VLS. Eu também concordo. Fico triste, né, de não ter continuado o programa, deles terem descontinuado. Eu até comento que teve teve algum documentário, né, que eu assisti na History, que fala de uma explosão no Japão, muito similar ao que aconteceu com o VLS, e de um veículo lançador. Só que lá foi ao contrário, o governo investiu o dobro depois da explosão e relançou o veículo no ano seguinte. Construíram de novo, também morreu gente lá, e daí eles falaram, não, a gente vai lançar. E daí relançou no ano seguinte, e eu acho que deveria ter sido isso, né? Que deveria ter sido feito. Infelizmente não foi, mas felizmente nosso país está retomando aí o rumo do desenvolvimento, né? A gente consegue ver aí, e isso é muito bom. Não teve nenhum programa espacial, né, sem acidente no mundo praticamente, né? Então, a área de espaço envolve esses riscos mesmo. Isso. A questão é como que você lida com isso, né? Você aprende e faz melhor, né? Ou se você desiste. 10 anos chorando, claro, né? Nunca é fácil perder uma pessoa, familiares. Eu convivi com pessoas que perderam marido, né, lá, então nunca é fácil, não estou menosprezando, obviamente, mas até pela homenagem a eles, né? Até pela homenagem, pela honra, deveria ter sido continuado. Sim. E até que você falou, né? Que tem que ser, eu também acho que tem que ser, a gente tem que ter esse mérito de tudo que você aprendeu, né? No começo do ano, eu tive lá a oportunidade de ficar na Itália, eu dei umas palestras lá em 2 universidades, né, na Politecnica de Milano e na Universidade de Modena. E eu fiz uma apresentação e eu coloquei, né, uma imagem lá do IN, do centro todo, e coloquei a imagem do VLS. E até eu fui meio que criticado por algumas pessoas aqui do SEI, falando que não deveria colocar, por causa que isso daí não deu certo, esse programa e tal. E eu fui totalmente ao contrário. Eu falei, não, ao contrário, não deu certo, mas a gente aprendeu muito com isso e a gente tem que valorizar, né, esse projeto que a gente fez. E até em homenagem às pessoas, né? Até por isso eu mantive essa imagem, né, na apresentação, e eu sou dessa opinião que a gente tem, sim, que reconhecer, né, todo esse esforço que foi feito naquela época. Sim. Eu acho interessante pontuar aqui o surgimento do JPL, que é o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Foi uma história parecida, né? Só que, assim, lá, bem no início do século XX, eles eram um grupo de estudantes da Caltech, a Universidade Técnica lá da Califórnia, e, na verdade, é um instituto, né? Não é uma universidade, mas eles estavam no alojamento fazendo experimentos de propulsão de foguete. E daí, em algum momento, eles tiveram um acidente que pegou fogo no alojamento e a Caltech, na época, em vez de dar uma punição específica para eles, ela resolveu construir toda uma infraestrutura com segurança suficiente para eles poderem continuar as pesquisas de uma maneira profissional. E foi daí e daí depois começou a corrida espacial, a NASA foi lá e, poxa, a gente tem um laboratório onde tem gente fazendo pesquisa de foguete já prontinho. Aí a NASA abrangeu e começou a investir pesado no que se tornou o JPL, que, poxa, toda a história da NASA aí na área de propulsores e exploração espacial tem um legado do JPL que começou justamente com um acidente que foi considerado como uma oportunidade de se investir em segurança e fazer direito. E o pessoal não desistiu, né, de investir. Interessante, bacana. Legal mesmo. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Oi, professor, Cabral aqui. Oi, Cabral, fala aí.
se o senhor permitir aí, o Wesley. Sim, claro, fica à vontade. Bom, eu acho que foi bem legal, Wesley. Parabéns aí pelo trabalho, pela apresentação, né? Eu acho que numa visão de engenharia de sistemas, né? Eu acho que a gente pode colocar aí como uma análise de contexto histórico também, inclusive histórico, né? Mas contexto geral, atual. Uma análise de stakeholders e levando para uma análise de missão e operacional, né? Por quê? O que eu percebi é que a missão de lançamento, né, é uma capacidade operacional em si, né? Não apenas o foguete que faz o lançamento, mas você ter o espaço, o local, tem uma série de capacidades operacionais técnicas, que são as torres, a base, o suporte, a capacidade de rastreio e comunicação, mas também uma série de capacidades auxiliares, né, que são toda a infraestrutura, energia, telecomunicação, habitação para os funcionários. Então, eu achei bem legal que você meio que foi falando e foi explicando e já deu para meio que imaginar uma engenharia de sistemas do negócio, né? E aí acho que você colocou também a questão de alguns riscos, tem os riscos operacionais do dia a dia, claro, mas os riscos sociais e políticos, né? Você deu o exemplo da Guiana Francesa, que tem greves e protestos. No caso do Brasil, também tem riscos políticos sociais, né? No caso, principalmente a comunidade aí, que tem na região. E eu acho que essa análise histórica ficou bem legal, né? Acho que essa da União Soviética, Rússia e Cazaquistão, por exemplo, né? Que é o acordo de salvaguardas que eles têm entre eles, né? O exemplo da própria França, né? E aí o Willer lembrou também um exemplo histórico do Japão, né? E aí também, só complementando, eu acho que a gente tem muito a aprender. Eu não sei muito, na verdade, mas eu sei que tem bastante coisa da China e da Índia, por exemplo. A Coreia do Sul já evoluiu bastante. E tem alguns países que estão entrando, né? Por exemplo, a Nova Zelândia tem um projeto de lançador bem legal e meio que foi da iniciativa privada, né? Tem alguns países novos aí que estão entrando também, né? Então, acho que a gente pode acompanhar e aprender com as nossas experiências, em primeiro lugar, como o pessoal lembrou bem, a Raquel, né, do VLS, que muitas vezes se perde essa experiência e esse conhecimento, e aprender com a experiência dos outros também, né? Então, acho que isso é bem legal. Eu acho que você já pontuou algumas coisas e eu acho que tem outras oportunidades também, né? Sim. Então, eu acho que é isso, sim. Eu acho que era mais... Inclusive, só aproveitando o gancho, você comentou dessa empresa da Nova Zelândia. Antes de ela ir para a Nova Zelândia, na verdade, ela é uma empresa que surgiu nos Estados Unidos, né? Mas antes de ir para a Nova Zelândia, ela veio para Alcântara para tentar lançar daqui, acredita? Ela tentou lançar daqui, na época as tratativas não foram exitosas e ela acabou migrando para um outro país, que foi a Nova Zelândia. Mas o objetivo deles era fazer os lançamentos daqui de Alcântara. Entendi. Não, interessante. Para você ver assim, não é só a gente que está querendo vender, vamos fingir que aqui é um lugar bom. Não, os outros vêm atrás da gente pedindo para lançar. E a gente está, agora que, né, o pessoal está acordando para realmente fazer essa coisa acontecer. Assim, a partir de janeiro de 2021, ou seja, daqui a um mês, a princípio já podem ser firmados os contratos. Já existem mais de 10 empresas que demonstraram, propuseram alguma atividade de lançamento daqui, e agora está em Brasília isso para saber o que vai lançar, o que não vai lançar. Mas a princípio, a partir do ano que vem, já podemos ter lançamentos comerciais aqui em Alcântara. Sim, sim. Eu vejo que tem um pessoal, tanto da defesa como no mundo político-social, né, que o pessoal critica, tipo assim, o Brasil vai entregar a base de Alcântara, né? E eu acho que não é bem por aí, né? Pelo que eu vejo aí vocês falando, eu acho que a capacidade operacional que você ganha, né, tendo esse tipo de serviço, você desenvolve bastante também, né? Porque o pessoal pensa assim, não, mas o cara vai lançar e a gente não vai poder lançar nosso foguete, vai deixar outra pessoa lançar, né? Mas eu acho que o aprendizado que você vai ter a nível operacional e a nível técnico das atividades para fazer o lançamento, né, também com certeza agrega, fora a renda que você vai ter, né? Que vai poder ser reinvestida no programa espacial, né? Então, com certeza tem bastante oportunidade aí. Só para ter uma ideia, assim, de uma pergunta... Qual seria o nível de investimento, por exemplo, para eu aprimorar Alcântara? Ou, digamos assim, que eu quisesse fazer uma base, seja na Barreira do Inferno ou em outro lugar, chutar aqui, Amapá, sei lá.
Se eu fosse fazer do zero, ou aprimorar uma base existente, tipo Alcântara ou Barreira do Inferno, e outra pergunta que seria fazer uma nova, só chutando assim, Amapá, que seria o local mais próximo aí, eu acho, Amapá, o Pará, né? Qual seria a ordem de grandeza? 100 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões, 100 bilhões? Então, essa é uma excelente pergunta. Depende muito do nível de prontidão que você vai querer ter prontidão não, né? Vai depender do que você quer fazer no seu centro de lançamento. Porque assim, o centro de lançamento serve para lançar foguete. Beleza, mas você precisa de toda a infraestrutura, por exemplo, de Alcântara ou da infraestrutura do Cabo Canaveral para lançar um foguete? Não. Por exemplo, o pessoal lá na Nova Zelândia lança de um minúsculo pedacinho de terra, com quase nada de infraestrutura. Na verdade, para lançar foguete, às vezes você precisa só de um lançador que pode estar em cima de um caminhão, por exemplo, e se você não quiser rastrear ele, você não precisa nem de mais nada. É só o caminhão com o lançador lá você já lança. Então, partindo desse princípio, você só precisa disso. E daí isso já é barato, sei lá, vai gastar alguns milhares de dólares. Mas assim, se você quiser fazer uma telemedidas, aí você vai ter que ter um sistema de rastreio e telemedidas. Aí isso pode ser móvel ou pode ser fixo. Se for fixo, você vai ter que construir um prédio. Aí já é o preço de um prédio mais o radar, a antena que vai fazer essa comunicação. Se for móvel, aí é um caminhão com esse radar, essa antena, entendeu? Inclusive tem empresas brasileiras que já têm toda essa infraestrutura de lançamentos de foguetes completamente móveis, ou seja, em automóveis, né? Tem caminhões, ônibus e plataformas todas para transitar em rodovias que tem juntas, elas formam toda a infraestrutura necessária para fazer um lançamento de um foguete. Essas empresas, elas vendem esses serviços principalmente para o Exército, porque o Exército lá na Restinga da Marambaia, eles têm um sítio e também lá em Formosa, eles fazem testes com mísseis e com artilharia em geral, artilharia tanto antiaérea quanto artilharia comum, artilharia pesada, e para fazer lançamento daqueles foguetes Astros, que o Exército usa, contratado da Vibraz, eles também fazem esses lançamentos com plataformas móveis, que é bem interessante. Então, existem empresas que vêm para cá e elas não precisam de muita infraestrutura. Elas só precisam que a gente isole a área para que o voo seja seguro, entendeu? Então, ela já traz o foguete, já traz o lançador, já traz a antena de telemetria, já traz a antena de rastreio, o radar, e ela pode fazer isso. Um exemplo de uma possibilidade de empresa que não usa quase nada de infraestrutura é a Virgin Orbit. Ela lança um foguete de um avião. Para lançar um foguete de um avião, ela precisa isolar a área e precisa de uma pista para o avião. Só isso. Entendi. É basicamente isso. Ela vem com o foguete já debaixo do avião e só precisa de uma pista de pouso e decolagem, sabe? Então, tipo assim, poxa, é o preço de uma pista de pouso e decolagem. Mas agora você pediu valores, né? Vamos falar de valores. Aqui, mais ou menos, para produzir aquela empresa, a ACS, que é Alcântara Cyclone Space, foi gastado mais ou menos em torno de 1 a 2 bilhões de reais. Uhum. Ia ser uma infraestrutura para lançar foguete geoestacionário, certo? Lá nos Estados Unidos, Alcântara o CLA custou bem menos disso, foi em torno de 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Lá nos Estados Unidos, você tem aqueles sítios de lançamento super complexos do Cabo Canaveral com o Kennedy Space Center, eles chegam da ordem das dezenas, tipo 10, 20 bilhões de dólares. Então, tipo, é muita grana que eles colocaram lá, mas é claro, eles fazem, poxa, o GPS é deles, então, pô, um monte de sistemas, tanto civis quanto militares, que eles ficam colocando e monitorando no espaço diariamente, pô, quase todo mês, com certeza todo mês tem lançamento, entendeu? Então, tipo, eles usam essa infraestrutura. Aqui a gente não investe porque não usa, mas é mais ou menos isso. Você pode, desde alguns milhares de dólares até algumas dezenas de bilhões de dólares nesse investimento. Tudo depende de que infraestrutura você quer usar. Tá. Eu achei bem legal que você fez essa análise por níveis de complexidade. Ou seja, um foguete Astro, que é aquele, acho que é um míssil, acho que ele é terra-ar, não, é terra-terra, né? Tipo assim, seria um míssil terra-terra, né? Tipo assim, ele lança da Terra para atingir um ponto na Terra, né? Isso, é um foguete de saturação diária.
ele também é um foguete, né? Então, você pode analisar desde esse tipo de foguete da Vibraz até foguetes maiores, ou foguete de sondagem, e aí você tem essas alternativas, que é uma base de controle, telemetria e lançamento móvel em caminhões, ou um lançamento a partir de um avião, né? Então, também você pode avaliar isso. E aí você pode fazer por níveis de complexidade de acordo com sua missão, né? Então, eu achei bem interessante aí essa abordagem, né? Acho que dá para ter uma ideia legal. Bom, valeu, acho que era isso, Wesley. Obrigado, hein, pelas explicações e pela apresentação. Valeu, Pedro. Valeu, Cabral. Obrigado. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Comentário? Eu quero. Oi, Li, pode falar. A Thaís queria falar também? Será que eu travessei? Não vi. Depois eu não falo. Oi, Wesley. Obrigada pela sua apresentação. Muito legal, muito enriquecedora, muito mesmo. Eu estava achando que estava sendo tudo novidade só para mim, mas aí pelos comentários das pessoas parece que foi importante para todo mundo, né? E uma das perguntas você já respondeu, que era com relação a qual a expectativa para começar o lançamento de missões comerciais, e aí você disse janeiro do ano que vem, né? Uhum. Aí você também comentou sobre vocês terem uma frustração com essa forte dependência que Alcântara ainda tem com relação às coisas do exterior, né? A NASA, enfim, por vários motivos e várias coisas diferentes. Primeiro, eu queria te dizer que eu acho que todo mundo que é brasileiro, e principalmente quem é da área espacial, tem um carinho muito grande por Alcântara e carrega essa frustração um pouquinho junto, assim. E aí eu queria saber uma opinião pessoal. Eu acredito que você não consiga falar sobre isso de forma legal, assim, mas você tem alguma expectativa de um início de independência dessas dependências estrangeiras fortes que a gente tem? Olha, eu não sei dizer assim se a gente é realmente dependente, sabe? Porque, tipo assim, boa parte das coisas que a gente produz aqui, na verdade, na época que começou a ter um impulso, era a época do início do governo militar, lá, aquela época, assim, o pessoal, a mente a cabeça do país naquela época, de quem dirigia o país, era de que a ideia era se fechar para o mundo em questão de dependências tecnológicas e produzir tudo dentro, né? Verticalizar toda a cadeia produtiva. Então, nesse sentido, a gente evoluiu bastante de ter uma independência tecnológica. Aí, depois que acabou, aos poucos a coisa foi... os muros foram caindo, a gente foi fazendo mais parcerias e desenvolvendo menos coisa aqui. Eu acho que, assim, a perspectiva é bem positiva para a gente produzir, ter menos dependência e produzir as coisas aqui. O problema é que, especialmente nessa área, os investimentos são muito grandes. Aí a questão é de, justamente, quem está com a bola, digamos assim, né, quem está no poder de decisão, priorizar isso ou não. Porque, assim, o Brasil é um país rico, apesar de todos os problemas financeiros, o Brasil tem dinheiro. Aí a questão é priorizar uma área ou outra, que foi o que a mudança que aconteceu em 2003, por exemplo, quando teve o acidente. A prioridade deixou de ser programa espacial e passou a ser outras coisas. A ideia é que, eu acho que, assim, é bem simples de mudar, sabe? Por exemplo, poxa, para você contratar profissionais, abrir um concurso para novos profissionais para a área de espaço, cara, isso não é muito dinheiro, porque, sei lá, vamos supor que o profissional vai ganhar 15 mil reais, o líquido, o bruto dele, sei lá, vai ser 20, 25, no máximo 30 mil reais. 30 mil reais para contratar 10 funcionários são 300 mil reais. Tipo, para uma pessoa isso parece muito, mas para um governo que, poxa, fatura muitos bilhões, às vezes até trilhões, cara, isso não é nada, sabe? Isso é preço de banana. Então, tipo assim, é realmente uma questão de o governo, quem está na tomada de decisão, o dono da bola, resolver priorizar isso ou priorizar outra coisa. Entendi perfeitamente, né? Prioridades. Só complementar, por isso que é importante essa questão de a gente poder abrir, né, para as empresas poderem lançar daqui, porque daí você vai ter essa verba que vai
poder ser reutilizada em projetos, né? Investimentos espaciais. Aí, à medida que você tem esse dinheiro dedicado para isso, eu acho que daí a gente vai começar a crescer bastante. Essa é a ideia, que o que falta hoje, o principal, é o dinheiro, principalmente para... os dois, na verdade, infraestrutura e pessoal, mas principalmente pessoal, porque a infraestrutura já está aqui, já foi construída. E daí, vindo esse dinheiro, a gente conseguiria contratar mais gente. Mas, volto a dizer, não precisaria, sabe? Tipo, a gente já tem condições de conseguir pessoal sem ter esse financiamento externo. Mas é uma questão de priorização. E eu acho que isso que o Willer comentou, acredito que uma coisa vai levar a outra, né? Porque você comentou de um investimento do governo, daí o Willer já chamou a atenção até para uma coisa mais privada, mas eu acho que uma coisa pode levar a outra. Se as empresas começarem a querer investir nisso, vai chamar a atenção do governo, que também vai querer investir nisso, e aí todo mundo cresce, né? Então, acho que é bem importante. E eu não sei se você sabe, mas a gente está aqui agora com vários estagiários que estão trabalhando com a gente lá no SEI, e todos estão se formando por agora, e eu acredito que quando você comentou sobre as possibilidades de trabalho, que tem diversas possibilidades para diversas áreas, diversas carreiras, diversos tudo, pelo que você mostrou, é gigante e tem para todo mundo, né? Tem o que o cara quiser fazer, tem. Mas civil? Sim, com certeza. Olá, galera! Não, na verdade, a maior parte do pessoal aqui é civil. As grandes mentes, digamos assim, são civis. Por exemplo, o chefe da seção de preparação e lançamento, que é aquela área onde ficam as plataformas e dos lançadores. Quem manda naquilo lá é um engenheiro civil. Na verdade, é um engenheiro mecânico que não é militar, né? Então, entendi. Ele é civil. Eu não sabia disso. A boa parte dos técnicos e engenheiros aqui, o pessoal mais técnico mesmo, que é o que, assim, que faz a coisa acontecer, são civis, são poucos militares, até porque é difícil ter um militar com capacitação técnica suficiente, né? Por várias razões, enfim. Mas, assim, tem gente boa, civil, sobrando, e para esse pessoal entrar, precisaria, assim, claro, ou o cara já está dentro de um braço governamental, por exemplo, o cara está dentro do ITA, do SEI, e consegue trabalhar aqui através de uma parceria, ou então ele seria contratado através de um novo concurso. E é esse concurso que não está rolando ainda. Mas a outra alternativa é justamente... contratação. Não, geralmente ou ele faz um concurso para trabalhar no CLA, ou através da Força Aérea, ou ele faz um concurso para trabalhar no CLA através da Agência Espacial Brasileira. Esse é a maior parte dos casos. Faz um bom tempo que não tem concurso. Então, eu acho que um jeito interessante de se trabalhar aqui seria entrar, talvez, por uma outra via. Por exemplo, entra no ITA, através do SEI, ou de um outro instituto aí do DCTA, e daí vai migrando para vir para o CLA. Principalmente, o que ajuda muito, eu acredito, seja fazer talvez, ou talvez um outro estágio, ou um TCC, uma tese, até mesmo, poxa, várias possibilidades de trabalho em conjunto, com certeza puxa um cara para cá se ele quiser. Tá, eu puxei essa pergunta porque quando você disse isso, se o meu coração bateu forte, imagina o da galerinha que está se formando agora, né? Então, a nossa demanda aqui por pessoal é tão grande que a gente tem umas parcerias com as universidades locais aqui, a Federal do Maranhão, o Estadual do Maranhão, o Instituto Federal do Maranhão, justamente porque a gente não consegue trazer o pessoal, por exemplo, do ITA e das outras universidades do Sul, Sudeste para cá. Falta estreitar esses laços, entende? Seria maravilhoso ter, por exemplo, vocês trabalhando aqui com a gente, sem dúvida. Nossa, eu iria com certeza. Não tenho a menor dúvida que eu iria, se um concurso, alguma possibilidade assim, ou até via ITA, né? Então, não seria... Complementando, né? Que o CLA é buraco, tá? Não tem problema. Não, eu quase fui para lá depois de formada. Era a minha segunda opção, depois do IAE, era para lá. Mas é buraco.
Mas complementando, realmente a gente, assim, no IAE, tipo, 80% era civil e 20% era militar. Essa falta de concurso, né, ao longo do tempo, o pessoal se aposentando, aí isso não está quase chegando a 50-50. Mas a maioria dessa área de espaço são servidores civis, né, e por um grande motivo, né, fora a parte acadêmica, né, da capacitação é muito recente, né, do próprio do ITA e coisa. O militar tem uma rotatividade muito grande, né? Então, o pessoal os militares ficam no CLA, raramente ficam mais do que 2-3 anos lá. Isso, esse é um problema No que IAE, a a gente consegue até ficar um pouquinho mais, mas também não é muito tempo, né? Então, quem tem conhecimento mesmo, que consegue passar de tempo em tempo, são os civis mesmo. Né? Então, e fora os concursos, né? Hoje que a gente faz hoje, né? A gente consegue contratar muito bolsista. Então, plano no IAE e outros lugares, quando você tem dinheiro de projeto, que não é dinheiro, vamos dizer, direto governamental, vamos dizer assim, dinheiro de projeto, você consegue contratar bolsistas. Então, isso hoje é que tem salvo muito, um pouco, assim, né? Tudo fez mais sentido conversando com vocês. Eu não tinha parado para pensar que dificilmente um militar vai se qualificar, não por capacidade, mas por uma opção, por uma escolha, por oportunidades e etc. Mas vai se qualificar no nível de um doutor, porque ele vai seguir para outro rumo, né? Se ele quisesse, com certeza ele chegaria nessa qualificação, não é essa a questão. Agora fez muito sentido, e a questão da rotatividade. Por exemplo, eu estou no PPGAL, né, que é o programa para os militares, né, mestrado, doutorado, né. A área de espaço foi bem recente também, eu não vou saber exato o número, né, mas o PPGAL já existe há quase 20 anos, mas a área voltada de espaço, que é o que eu estou, eu acho que foi de 5 anos, não tenho certeza desse número. Mas agora está tendo essa preocupação, né, de criar a ESP, criar pós-graduação na área de sistemas espaciais também, né, mas isso é uma coisa a curto prazo, né, 10 anos para cá, né, assim. Entendi. Cabral, aqui só um comentário. Legal, Liana, acho que Liana, Wesley, a Raquel colocaram essa questão dos militares, né, e da cooperação, né, e eu estou achando bem interessante esse processo no ITA, né. A gente tem uns alunos aí que estavam aspirantes, estavam participando do grupo, e também o próprio Major Pedro aí, que é um cara que ajuda bastante, né. E aí eu vejo assim que essa cooperação é essencial, né? Seja no nível individual, assim, do nosso grupo de pesquisa, por exemplo, dentro do ITA, mas no nível de programa espacial, né? A gente vê o próprio Estados Unidos, né? Como a gente vê, como na verdade a Força Aérea lá, por exemplo, tem uma participação essencial, né? E tem ainda, né? E muitas vezes a gente esquece isso, né? Não sei, pelo menos eu sempre vi assim, NASA, é tudo NASA, né? Na verdade não, na verdade sempre foi uma cooperação. Força Aérea, Departamento de Defesa norte-americano, com a NASA, né? Então, acho que essa cooperação e essa coisa andando em conjunto é essencial e com certeza agrega muito, né? Não sei se faz sentido. Sim, com certeza. Só falando uma coisa sobre a cidade de São Luís, né? Tem uma coisa boa aí, é que o custo de vida lá é muito baixo, viu? Eu estive lá e, nossa, fiquei surpreso. A gente foi comer lá no centro, a gente comeu umas porções de peixe, tomamos cerveja. Nossa, eu tava esperando uma conta aqui nível de São José, né? Cara, a hora que veio, eu falei, nossa, fiquei até assustado. Falei, só isso? Se soubesse, tinha bebido mais. Mas camarão também, cada camarãozão lá. Camarão. Nossa, uma delícia a comida lá, muito boa. Tem aquela famosa carne de sol que a gente comeu. Nossa vida, muito bom. Então, pois é, assim, Alcântara é um buraco, mas assim, principalmente em São Luís, Alcântara também, mas principalmente em São Luís, tem umas oportunidades, assim, muito diferentes de experiência de vida que não se tem, por exemplo, em São José dos Campos ou no Sudeste em geral. Em questão de culinária, em questão de, vários pontos turísticos que só tem aqui, por exemplo, Lençóis Maranhenses, caramba, é um paraíso, que só tem aqui, e aqui pertinho. Tem a Chapada das Mesas também, aqui pertinho. A própria Alcântara tem várias praias, assim, que são desertos e são lindas. Fenomenais, verdade. Tem muito passeio legal para fazer em São Luís, o custo de vida é barato, então, tipo assim, quem quiser vir, eu acho que vai ser feliz. A gente aguarda você compartilhar os concursos e possibilidades, porque mesmo sendo um buraco, pelas fotos deu para ver que era um buraco, eu acho que uma coisa que acho que talvez os meninos que são novinhos compartilhem da mesma opinião que eu,
você não precisa pensar em ficar aí pro resto da vida, né? Mas viver isso deve ser uma experiência, assim, incrível. Então, acho que compartilha com a gente as possibilidades, porque a gente está sempre com gente estagiário, ou aluno, ou não sei o quê, ou até a gente mesmo. Eu acho que a principal oportunidade hoje são os financiamentos de pesquisa, tipo o projeto FAPESP, etc. Porque as universidades locais estão pegando isso, que foi até uma coisa que o Coronel Moreira comentou quando o pessoal do TPGAL veio visitar aqui, e o ITA, por exemplo, o SEI não tá pegando. Assim, tem dinheiro para financiar a bolsa, para financiar a viagem, passagem, projetos de pesquisa em geral, e quem está pegando isso são as universidades locais, e tipo assim, é só pleitear, sabe? O pessoal do ITA tem mais, assim, eu tenho completa capacidade de pegar esse dinheiro também, seria muito legal. Entendi. Depois eu converso com o Willer, então. Excelente, vamos continuar conversando aí. Aproveitar essas oportunidades. Mas mais uma vez, muito obrigada, Wesley, foi muito bom, de verdade. Nada, eu que agradeço a oportunidade aí, todos vocês, pela atenção. E valeu, Liana. Até a próxima. Opa. Oi, Thaís. Acho que tá fechado aí, Liana. Tá baixinho, bem baixinho. Um pouquinho baixo, Thaís. Seu microfone, vou falar mais perto. Não. Tá bom. Enquanto isso, mais alguém tem alguma pergunta, comentário? E esse fone melhorou? Agora sim. Agora então, eu só queria mesmo falar que eu estava super animada para essa palestra. O Willer e a Liana sabem disso, eu estava tipo, muito empolgada mesmo. Eu acho sensacional. Eu tenho muita vontade de conhecer. Então, eu também vou barganhar com o Willer. Eu e a Liana vamos barganhar com o Willer depois, para ver o que a gente consegue, se a gente consegue desenvolver alguma coisa assim mais afinco com vocês e também uma visita técnica, quem sabe? Ia ser muito legal. Então, obrigada mesmo, foi sensacional e foi muito enriquecedor e eu acho que para todo mundo foi. Então, obrigada mesmo. A gente está num processo árduo de convencimento, Wesley, a gente conta com você, tá bom? Entendi. Pode deixar. Beleza, gente, então vamos deixar o Wesley almoçar, descansar também, que deve estar cansado. Wesley, mais uma vez, muito obrigado aí. Eu sei que, imagina aí, foi da passada noite aí no serviço, né? Teve que tiver dado esse tempo aí para apresentar. Cara, foi muito legal, gostamos bastante. Agradeço em nome de todo mundo. O ano que vem, se prepara que eu já vou colocar você na programação do seminário do ano que vem para apresentar de novo. Opa, beleza. Aí eu vou pegar aquela apresentação do Coronel lá, que é mais bonitinha. Beleza, já se prepara que a gente já vai conversando. E é isso, cara. Qualquer coisa que você precisar, a gente está por aqui também. O que eu preciso mesmo é mais gente aqui para trabalhar conosco, para trabalhar nos projetos. Assim, são muitas necessidades técnicas e eu conto muito com o E2Mock nisso. Claro, cara. Nós temos aqui muitos escravos, quer dizer, muitos alunos aqui preparados para ajudar. Beleza, cara. Bom final de semana aí. Um grande abraço. Igualmente. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Bom fim de semana para todos. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais, senhores. Saudações Tchau, espaciais. gente. Bom final de semana. Até mais, gente. Bom fim de semana. Bom final de semana. Tchau, gente.